Ensino médio, bom dia a todos e a todas. Nessa manhã de quinta-feira nós vamos agora fazer aquela aula de história, toda especial sobre o século XX, né? Compreender um pouquinho o nosso tempo, porque o nosso tempo é o século XXI, mas tem muita coisa que se originou lá no século XX, como por exemplo, algumas formas de governo. Nós temos países aí que são fechados. Não, o Brasil ainda bem, o Brasil é uma democracia, o Brasil é uma república, a nossa forma de governo é presidencialista, né? Mas tem países aí que a forma de governo é socialista. Exemplo, nós temos ainda Cuba como sendo um país de governo socialista. Nós temos a Coreia do Norte, um país totalmente fechado, uma ditadura socialista também, né? Nós temos aí a China como sendo uma mistura entre essa ideologia socialista e uma ideologia capitalista, sendo assim, os dois juntos, né? Enfim, nós temos também alguns estados, alguns países que a gente pode dizer quase que são socialistas. No caso da Dinamarca, né? Em que o governo ele tem grande atuação. O cidadão paga seus impostos e o governo devolve isso tudo para ele de volta, em forma de governo, em forma de serviço, né? Então, não que eles sejam socialistas, Dinamarca não, é capitalista, mas assim, bem semelhante a um socialismo desejado. Então, gente, como foi que surgiu esse tal de socialismo no mundo? De que maneira ele aparece? Como é que ele é cobrado nas provas do Enem? De que forma é que ele vem? É o seguinte, o socialismo ele surge, como nós vimos aí na segunda série do ano passado, como sendo um conjunto de ideias, né? O socialismo ele tende a ser ou se apresentar de duas maneiras, né? Ele pode ser utópico, ele pode ser também científico, ou aquele socialismo mais radical, né? No socialismo utópico, os seus grandes idealizadores acreditam que é a natureza que vai dar conta de tudo, que um dia a sociedade vai mudar, que o mundo capitalista vai se conscientizar e que naturalmente as coisas vão acontecer, tá bom? Enquanto que o socialismo científico não é bem assim. O socialismo científico, eles acreditam que a sociedade só vai mudar quando todos se conscientizarem de que devem participar dessa luta pela mudança. Ou seja, só vai acontecer realmente uma mudança quando todo mundo pegar em armas e tentar destruir de vez o capitalismo, tá bom? E implantar uma nova maneira, uma nova forma de ver as coisas, no caso aqui, o socialismo. Então, o grande idealizador dessa teoria aqui, dessa doutrina, foi o chamado Karl Marx, viu? Karl Marx foi o grande idealizador dessa doutrina aqui. Cai em prova, professor? Cai muito, viu? Cai muito em prova. Ultimamente não tem caído não, mas isso não quer dizer que não vá aparecer. Prova de humanas é bem capaz pode esperar que de repente apareçam questões sobre marxismo, né? E Karl Marx é aquela famosa expressão marxismo, né? Marxismo. Marxismo. E o que é que tem a ver tudo isso com a disciplina de história, né? Tem a ver que em 1917 um país resolveu adotar o socialismo como seu grande diferencial, como sua forma de governo, tornando-se o primeiro país socialista da história. Que país foi esse? Foi a Rússia, tá bom? A Rússia torna-se socialista e muda seu nome para União Soviética. Tá bom? A sigla mais ou menos assim, a União
das repúblicas socialistas soviéticas. Na verdade, o nome completo do país é esse: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom? Então, com essa mudança, gente, a União Soviética, ela passa, digamos, a preocupar os países do Ocidente, viu? A preocupar porque o socialismo é totalmente diferente do capitalismo. E passaram a ter duas vertentes aí mundiais, passaram a ter duas ideologias que queriam se confrontar mundialmente. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. Isso já bem antes da Guerra Fria, o pessoal já tinha essa preocupação. Bom, então, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e vai até 1918, viu, pessoal? E em 1917 acontece a chamada Revolução Russa, tá? Que é o nosso foco desse mês. A Rússia, para sair dessa guerra, foi necessário assinar um acordo com a Alemanha, que era ali vizinha dela, né? Assinar um acordo com a Alemanha, cedendo algumas regiões. A Alemanha aceitou não é nem rendição, a saída da Rússia da guerra, tá entendendo? A Rússia cedeu as regiões, um acordo lá no tratado, e os alemães ficaram ali preocupados somente com o lado oeste, que estava atacando o tempo todo. Inclusive com a entrada dos Estados Unidos nessa mesma data, nessa Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Para entender a Revolução Russa, a gente tem que ver o contexto aí, o panorama que estava acontecendo, o que estava acontecendo aí na Rússia. A Rússia, desde o comecinho do século, tinha problemas, tá bom? Problemas sociais, econômicos, tá bom? Problemas de toda forma que você imaginar: pobreza, fome, miséria. 80% da sua população morava no campo, e era uma forma de exploração muito grande, porque no campo as pessoas trabalhavam, mas não tinham uma vida digna, não tinham uma vida boa não. Então 20% da população russa tinha um acesso melhorzinho, e desses 20% ainda tinha uns que tinham uma vida boa, uma vida melhor, enquanto o restante, uma porcentagem máxima dessa daqui ainda apresentava problemas, né? Por quê? Porque muitos eram trabalhadores de fábricas, de indústrias, e essas indústrias, gente, da Rússia, essas indústrias dependiam muito do capital da Inglaterra e da França. Não é à toa que, entrando numa guerra, eles iam entrar do lado da Inglaterra e da França, viu? A se proteger também, tá bom? Se a Inglaterra e a França perdem, eles também perdem muito. E estrategicamente para a Rússia, entrar do lado desses países aí numa guerra seria uma espécie de credor, né? Uma espécie de investimento, vamos dizer assim. Muito bem, olha só. Essa porcentagem que trabalhava em fábricas e indústrias, os chamados operários, né? Operários, também conhecidos como proletariado, resolveram se organizar em torno de ideias que levavam em consideração isso aqui, né? Muitos passaram a ser utópicos, enquanto outros passaram a ser científicos. Os utópicos, eles eram aqueles considerados, digamos, mais tolerantes, né? E muita gente do partido menchevique fez parte desse socialismo utópico, enquanto que o partido científico teve muita participação dos chamados bolcheviques, dois partidos políticos que estavam surgindo aqui
embora fosse proibido na Rússia surgir partidos políticos, na clandestinidade esses partidos poderiam estar existindo. Então, o regime de governo russo era uma monarquia, né? Era uma monarquia absolutista. O rei lá na Rússia era chamado de czar. E como era uma monarquia, não poderia estar existindo partido político. Para que partido político na monarquia? Então, eles eram clandestinos, tá bom? Eram considerados ilegais. O czar quer dizer imperador em russo. É o equivalente a Kaiser na Alemanha. Na Alemanha tinha o Kaiser, que é imperador em alemão, enfim, né? E o czar, na figura do seu maior representante, o Nicolau II, da família Romanov. Os Romanov dominavam a Rússia nesse tempo aí, tá? Nesse período. O czar da família Romanov dava a mínima para esse pessoal. Ele nem sabia que esse pessoal estava existindo, ou se sabia, não dava a menor importância ao sofrimento social e ao sofrimento econômico, a miséria, fome, tal, gelo naquela região russa. O mapa da Rússia é enorme, como vocês podem perceber aqui na página 517, e tem que estar com material didático aí na página 517, gente. O mapa da Rússia pega 2 continentes, pega a Europa de um lado, pega a Ásia de outro, de tão grande que a Rússia é. Somente aqui, ó, era a região mais industrializada, era a região que tinha mais um pouquinho de potência. Foi essa região que declarou guerra à Áustria na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Foi nessa região que começaram os movimentos que deu origem a um novo país. E foi nessa região que os partidos começaram a surgir, os bolcheviques e mencheviques. Como é que isso aqui cai no Enem? O Enem pode perguntar para vocês. Toda a Eurásia estava envolvida no conflito no confronto da Revolução Russa, ou seja, toda a Eurásia estava envolvida na ideologia da Revolução Russa. Não é toda a Eurásia, não, era somente uma parte da Rússia que estava aqui envolvida nesse conflito, tá bom? Nesse quebra-quebra todo, as pessoas estavam loucas para mudar a situação, principalmente essas pessoas aqui, né? Só que para isso eles precisavam de apoio, né? E cada vez mais esse apoio poderia chegar se eles fossem em auxílio, ou em busca de socorro, ou em busca de auxílio das populações mais distantes da grande Rússia. Bom, por qual motivo? O motivo de fazer o czar Nicolau II compreender que estava todo mundo na pior, estava todo mundo passando necessidade. E bem antes dessa guerra acontecer, as pessoas já estavam passando muita necessidade. Foram lá no palácio dele, foram lá no palácio do Nicolau II fazer uma manifestação pacífica, com placas, com o pessoal todo ali organizado, com aplausos, com, digamos assim, até com cânticos, né? Com poemas sendo lidos ali na praça central. Em frente ao palácio do Nicolau II, essa população chegou em 1905, antes ainda dessa guerra começar. Olha só o tamanho da situação como era. O Nicolau II acabou colocando seu exército para combater aquelas pessoas ali e imprimir um fuzilamento ali, que todos pagaram com a própria vida pelaquela manifestação, viu? Daquele momento em diante, o czar teve a sua reputação posta em xeque, tá bom? Então, para evitar que se repetisse esse chamado Domingo Sangrento,
população começou a exigir do Czar uma explicação. Ele estava no palácio no momento do Domingo Sangrento de 1905. Cuidado que essa palavrinha também cai muito prova por aí, viu? E o Czar, ele estava no momento, ele mandou o exército matar as pessoas. Para livrar um pouco a barra dele, ele acabou dando um pouquinho de poder ao parlamento, tá bom? Ao parlamento da Rússia. Esse parlamento chamado de Duma. Ele começou a dar um pouquinho de poder à Duma, enquanto as pessoas se reuniam, enquanto a população mais pobre começava a se organizar em sindicatos que eles chamavam de sovietes. Esses líderes desses sovietes eram muito importantes. De um lado tinha os mencheviques e os bolcheviques, como eu falei para vocês, mas na liderança dos bolcheviques estava Vladimir Lenin, considerado assim o grande nome da mudança, o grande nome do socialismo, a figura a ser respeitada na Rússia, viu? E o Lenin era muito estudado, muito organizado, ele tinha uma presença muito grande ali no meio das pessoas. Ele acabou, digamos assim, influenciando muita gente, né, digamos, a aderir à ideia de mudar o governo. Porque os utópicos não, eles poderiam muito bem, naturalmente, só exigir que o governo continuasse, mas que houvesse uma mudança na forma dele governar. Mas o pessoal que era bolchevique não, eles achavam que ou derrubando logo o governo de vez era a única solução. Cuidado que na prova pode cair assim, invertido, nas provas pode ser invertido. Os mencheviques eram radicais? Não, os radicais eram os bolcheviques. E o que era isso mesmo? Eram partidos de oposição. Os dois eram oposição, mas oposição ao Czar. Tá bom, gente? As pegadinhas aí, cuidado com elas. Tá bom? O Lenin tinha também o Stalin como secretário-geral ali. Tinha o Trotsky. A gente vai ouvir muito falar dessas pessoas aqui ainda, viu? Trotsky. Eita, deixa eu colocar no Trotsky direito. Trotsky. Também como secretário-geral. Só que a primeira revolução russa foi a Revolução Menchevique. Tá bom, gente? Primeiro chegaram os mencheviques. Depois que os mencheviques falharam, que a Rússia continuou na guerra, a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, que o Czar tinha colocado a Rússia lá dentro para tentar pegar apoio popular. Nossa, a Rússia é um país desenvolvido, vai participar de uma guerra. A Rússia vai conquistar novos recursos, vai ganhar a guerra. Tudo isso aí acontecia, toda essa propaganda negativa de guerra, ela acontecia, né? Então, os mencheviques até aceitariam que os russos permanecessem na guerra, só que os bolcheviques não. Eles tinham a intenção de tirar o país da Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que eu quero que vocês entendam daqui? Isso aqui é uma introdução. Eu fiz ela na aula passada, mas faz mais de uma semana. Eu creio que você já deve ter esquecido de muita coisa. Tá bom? Estamos falando da Revolução Russa. Estamos falando de duas formas de socialismo, de ideias sociais. Estamos falando de luta de classes. Estamos falando de Domingo Sangrento. Estamos falando da Rússia na Primeira Guerra Mundial e a sua saída para ter a sua própria revolução, porque estava a maior confusão aqui dentro. Então a Rússia não podia continuar numa guerra, com as pessoas se revoltando o tempo todo, né? Falamos da organização das pessoas em sovietes, tá? Que é uma espécie de sindicato de trabalhadores. E na aula que vem a gente vai falar mais a respeito dessas pessoas aqui, sua importância e da primeira Revolução Russa. Foram duas revoluções russas no mesmo ano. A primeira foi uma menchevique, que falhou. Depois veio a Revolução Bolchevique. Tá bom? Por enquanto ficamos por aqui. Deem uma lida no material. Vejam algum videozinho no YouTube para complementar a nossa aula. Tá bom? Na próxima aula a gente continua. Ok, tchau, bom dia, meu pessoal. Pessoal do ensino médio, bom dia.